Foi um mega desafio, né? Foi até mais do que eu imaginava, assim, né? Essa, na verdade, é a minha primeira experiência dentro de um Staatstheater, né? Que são esses teatros municipais que eles têm um formato bem específico. Sendo que para o Staatstheater a gente já é diferente porque é dentro da área de projetos internacionais, né? Que possibilitam isso, né, de estar ensaiando aqui, de não estar... O ator alemão, por exemplo, se a gente estivesse ensaiando na Alemanha, ele não estaria em todos os ensaios porque ele estaria grande parte deles apresentando outras peças. Então a gente está ensaiando até no período de férias dele, né? Que é uma coisa extra. Mas do mesmo jeito é diferente, porque é uma outra carga horária, né? São 7, 8 horas de ensaio por dia. Lá no Staatstheater eles dividem em turnos da manhã e turnos da noite, mas pra gente era inviável isso, né? Até porque as pessoas não moram aqui por perto, tem toda uma questão de transporte, então a gente condensou manhã e tarde, ficou um horário bem escritório, o que foi muito novo para o público brasileiro, né? A gente ficou 6 semanas ensaiando esse horário, né? E Exatamente que horário, Mira, assim, só pra gente ter uma era de ideia? 9 às de 9 às 18 e só na segunda-feira a gente fazia de 1 às 19. E aí, claro, tiveram pequenas variações, assim, que eu começava às 10, mas a maior parte do processo foi de 9 às 18 horas, com 1 hora de intervalo para almoço. Então, para todo mundo, isso foi um primeiro contraste, né? Ahn, de lidar até com uma exaustão mental, porque aqui a gente está acostumado a estar ensaiando mais espetáculos ao mesmo tempo, né? Mas tu ensaia um espetáculo de manhã, depois quando é de tarde tu vai fazer outra coisa, e de noite tu ensaia uma outra coisa. Então a gente tem um outro tempo, né? E meio que as coisas sentam. A gente tem outro tempo de digerir o que a gente está fazendo. E esse processo foi muito acelerado. É uma imersão. É, né? Então meio por isso que eu falei, a gente ficou confinado no Instituto Goethe. E quanto ao que se diz que o ator latino é mais explosivo, é mais emocional e o ator europeu é mais técnico, isso existe ou não, Mira? Eu acho que é muito relativo de ator para ator e de escola que esse ator estudou, né? Qual é a escola que ele tem, não digo só no sentido formal que escola, mas quais são as referências dele, né? O que nesse processo é muito diferente é que os atores brasileiros têm têm uma experiência de autonomia e uma necessidade de fazer jogos, de ter mais corpo em cena do que o ator alemão. O ator alemão ele sentia mais necessidade que a gente estivesse na mesa treinando o texto, discutindo o texto, as intenções e tal. Então, pra mim, isso foi um pouco difícil, né? Até eu brinquei com o Thomas da última vez, porque ele comentou que... Eu perguntei pra ele, Thomas, com outros diretores que tu trabalhaste, eles faziam jogos, assim, de improvisação e tal? Ele falou, não, eles não fazem jogo. Sim, o Thomas é um dos atores do É o espetáculo. ator que estudou na Alemanha, né? Que vem de lá do teatro. Ele falou, não, eles não fazem jogo. Tipo, cada um vem e começa o ensaio, já tá trabalhando a cena. Então não tem essa coisa, vamos fazer um jogo de sintonia, jogo, sabe? Tipo, não existe isso. E os atores brasileiros tinham me comentado que a gente fez pouquíssimos jogos durante o processo. Então eu fiquei meio tempo assim, né? Também pode ser, Na né? verdade, a gente está muito nessa zona em que o espectador não sabe o que é teatro, o que é ficção, o que é documental, o que é realidade, né? E a gente, inclusive durante o processo, teve muitos questionamentos sobre isso, porque tinha momentos em que estava muito biográfico e que os atores questionavam, tá, mas não tem nada de ficção aí. E outros momentos em que eles começaram a ver, tá, isso daqui realmente virou uma ficção da história real, porque se teatralizou ela, né? Ou se dramatizou ela. Então a gente fica com todos os atores tem esse jogo de documental e ficcional. E talvez a figura mais ficcional seja realmente o Thomas, já que ele pega a parte da história do Pascal, né? E ele tem a história no tempo presente, ele não conta nenhuma história no passado, como os outros atores. Mas o processo de criação dessa dramaturgia foi muito difícil, eu posso te dizer assim, porque uma que está trabalhando com a história de vida deles e dos familiares deles, então tem a questão dessa memória, mas a questão de tipo respeitar uma memória. Então, de muitas vezes a gente ter que cuidar como a gente vai contar essas histórias, porque a gente está falando da vida de outras pessoas. Pessoas que vão sentar na plateia e vão assistir, e vão se reconhecer ali naqueles papéis.
Então é muito delicado, né? Uma responsabilidade muito grande para os atores. E os atores estão representando a si mesmo, então qualquer ideia que é colocada na boca deles tem muita responsabilidade deles, tá? É a minha figura que está afirmando isso, né? E o público não vai saber se sou eu mesmo ou não. Então foi muito delicado construir esse texto, né? Então os atores eles tiveram um papel fundamental na criação da dramaturgia. Eu acho que essa peça ela funciona não só para os lugares que não tem só a imigração alemã ou imigração europeia, porque é como tu falaste, tipo, a gente está falando de processo migratório, a gente está falando de imigração e a gente está falando de colonialismo, a gente está falando também, a gente está falando de racismo, sabe? Então eu acho que o Brasil se vê muito como um país de imigração, sabe? Como um país, somos todos, né, temos diferentes origens, nossa ancestralidade. E só que tem no Brasil muito o que é o imigrante bem-vindo e o que é o imigrante que não é bem-vindo, né? Que também tem a ver com questão racial, com questão étnica, né? Com as diferenças de classe social, ou a nossa visão quanto um país colonizado, né? Então eu acho que nesses aspectos eu acho interessante a peça ir para outros lugares, né? Porque eu venho de Belém, que está recebendo agora muitas famílias venezuelanas, e sem que a minha tia tivesse visto a peça, ela me comentou que, poxa, minha filha, se fosse um imigrante europeu que estivesse chegando aqui, as pessoas não estariam reagindo desse jeito. E é verdade. Assim, o processo foi muito colaborativo, né? Então, tudo que foi se criando partia de uma discussão de todos, né? Ou de, assim, isso tem se tornado um padrão nos meus processos em que eu acabo não definindo muita coisa sozinha, né? Eu proponho e também vejo se é como que as pessoas recebem isso, né? Ou então eu escuto as ideias ou as sugestões e a gente vai construindo junto. Claro que tem um momento que é esse final do processo em que eu sento e começo a filtrar todas essas ideias e como a gente vai, como é que o espetáculo está comunicando, porque eu que estou ali sentada assistindo, fazendo esse olhar do espectador, né? Então a gente trabalha muito com as nossas fronteiras, com os nossos limites, né? E tanto assim, tipo, no processo em si, nessa coisa de saber fazer o nosso teatro brasileiro e aprender muito do o meu teatro alemão, eles terem essa abertura e a gente ter essa abertura, que a gente vê quando um é mais predominante do que o outro, né? E isso a gente teve que lidar com uma fronteira cultural, assim, né? De uma diferença cultural, quanto com essa questão de lidar com as próprias histórias, né? Até que ponto eu podia ir com a minha história. Então, eu tenho uma relação com cada um dos atores já de alguns anos. Então, eu já tenho um caminho de conversa com eles, de abertura com eles, mas continuamente no processo conversei com eles sobre até que ponto a gente está indo, tá tudo bem, sabe? Podemos seguir mais por esse caminho, o que, que vocês acham? Porque essa confiança, sabe, é fundamental, porque certas travessias são difíceis, né? Então é bom a gente saber que a gente está no espaço de confiança. Me questionaram sobre isso, eu falei, não, vamos fazer 50%, 50%. Eu queria que fosse metade da peça em alemão, metade da peça em inglês, e que a gente meio que, né, que fosse de um pro outro. E claro que foi um desafio, né? Em função disso, a Camila, que não falava alemão, fez um curso preparatório de alemão. A Martina, que não falava alemão, também teve que estudar. É que a gente vê a Martina, a filha né, de pais que falam alemão e tal, com alemão dentro de casa, mas ela não falava nada de alemão. Então elas tiveram que se preparar para o processo, para o espetáculo. Os teus atores fluentes mesmo são a Karen e o Lipson. É, o Lipsen já viajou para a Alemanha, já fez cursos, né? E a Kari morou na Alemanha, a avó dela falava alemão com ela, né? O pai dela fala alemão, então eles já têm uma história com o idioma, né? A Martina com a Camila, que agora que tinha um desafio maior. Né?
que encontrar um jeito próprio, né? Uma metodologia entre eles. Então, muitos textos o Thomas gravava, né? Falando pausadamente. Eles decoravam. E aí o Thomas também fazia uma gravação falando com intenção. Então, eles tinham essas gravações de cada parte do texto para poder treinar em cima. E o Jürgen e o Ian também trabalhavam com eles o texto. Olha, aqui tem que ter pausa, aqui tem que ter, né? Tipo, acompanharam mais isso. Eu não trabalhei tanto isso. Né? Eles tiveram. E claro que agora, para a viagem para a Alemanha, a gente vai precisar de um tempo maior, né? A gente vai refazer esse método de gravar e tal, pensar em entonações, intenções, porque realmente é muito difícil, assim, porque por mais que a gente consiga falar a palavra com intenção e com jogo é diferente, né? Então é muito difícil falar numa língua estrangeira, atuar numa língua estrangeira. Eu acho que isso está desde do início da pesquisa, quando o Jürgen viu as histórias, porque essa questão da imigração é muito discutida na Alemanha já há muito tempo, né? Desde a vinda das famílias sírias, né, em função da guerra, a questão do refugiado, do país ser um país que está recebendo imigrantes, é muito discutida. E o alemão, ele não se vê como imigrante. Eu não sei até quanto ele desconhece essa história, não é uma coisa que se fala na Alemanha, sabe? De que o alemão também já foi imigrante. Então, eles estão sempre na posição dos que estão recebendo muita gente, sabe? O que pra gente é muito louco, né? E quando o Jürgen viajou por aqui e viu como é presente a cultura, como o idioma também se transformou, como tem isso vivo aqui, se fez uma necessidade de trazer à tona isso lá, sabe? De trazer essa memória. Porque às vezes é preciso a gente realmente lembrar de certas coisas, a gente olhar para o passado para poder ter uma nova visão do futuro, sabe? E isso eu também me vivenciei muito lá nesse último tempo vivendo. Começou a fazer mais sentido pra mim, porque assim que me chamaram, eu pensei, mas por que fazer uma peça sobre a imigração alemã, né? Por que não falar agora das imigrações de agora? Eu também fiquei um pouco assim segura no início quando me chamaram. Mas conforme eu fui vivendo lá, foi fazendo sentido, né? Em diferentes aspectos foi fazendo sentido, porque se utilizar disso para poder falar dessa migração de hoje, né? E essa passagem, assim, na verdade foi bem difícil, porque teve um momento no processo em que a peça, o texto, estava muito voltado à imigração alemã e não estava fazendo relação com nada, sabe? Tava muito... Então, nessa situação, a questão do dramaturgista foi muito importante. As discussões que a gente teve em grupo do que a gente gostaria que a peça falasse também foram importantes, né? Então, foi realmente a passagem mesmo para essa relação com a imigração de hoje veio nas últimas semanas do processo, porque a gente achou como fazer isso.